Bom, esse é o primeiro podcast do Maio Amarelo e a gente vai trabalhar juntamente com o Sérgio Senati o tema Juntos Salvamos Vidas. Estamos aqui com a Sueslene, que ela é uma psicóloga que trabalha no Sérgio Senati, o Higino, que é o nosso gerente de operações, atualmente aqui na Concebra, e eles vão bater um papo sobre como que funciona essa responsabilidade que nós temos no trânsito com as vidas que nós trabalhamos e cada um com a sua versão. A Sueslene, ela tem um trabalho de psicóloga, então ela vai abordar mais o comportamental, e o Eugênio, ele tem toda a experiência de 22 anos em rodovias e ele vai compartilhar isso com a gente. Para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouco, para começar com a Sueslene, sobre o que você achou dessa determinação do tema, Juntos Salvamos Vidas. Achei fantástico, né? Porque traz para nós essa divisão de responsabilidade, né? Então, o trânsito passa pela minha responsabilidade, pela maneira como eu conduzo a minha vida, em primeiro lugar, e como eu também cuido das vidas que estão envolvidas ali naquele contexto de trânsito, né? Então, acho que cada vez mais está trazendo para nós essa responsabilidade do autocuidado, né? Com a vida é algo que a gente precisa resgatar aí, né? Achei muito pertinente esse tema. E você, Gino? Bom, esse tema ele meio que provoca a gente porque a individualidade da gente, né, afeta as outras pessoas. Então, a nossa reação a uma, né, dentro do trânsito, como a gente cuida das nossas emoções ali dirigindo, isso influencia todo mundo que está à sua volta. Então, é a nossa individualidade ajudando a coletividade, né, no trânsito. Bacana. Eu gostei bastante desse tema e principalmente porque a individualidade, eu creio que seja o que atualmente está causando muitos acidentes. Porque a gente fica naquele estresse que dentro do nosso carro, como caminhoneiro, ou em cima de uma moto, e aí a nossa individualidade e o comportamento que a gente tem dentro do nosso veículo, ou em cima do nosso veículo, determina como nós vamos agir ali como um todo. Ou E, mesmo como infelizmente, pedestre também, né? A como gente tem que sempre pedestre lembrar também. como pedestre também a gente influencia isso também. Exatamente. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque o comportamento, ele é multicausal, né? Então, se eu me conheço, eu vou estar ali me portando conforme aquele contexto me exige, né? E aí, muito pertinente a colocação do Higino quando ele traz, né, enquanto pedestre também, porque nós precisamos observar que em cada papel que a gente assume no trânsito, nós estaremos sendo exigidos uma conduta diferente. Então, enquanto pedestre, a gente vai estar exposto a determinados limites, né? Enquanto motorista de um veículo de passeio, eu também vou estar exposta a determinadas regras, a determinados limites, então eu vou ter que ter atenção a determinadas circunstâncias, e se eu tenho um veículo maior ou menor, como a motocicleta, a gente vai precisar ter uma atenção diferenciada, né? Então, Exato. em qualquer veículo, em qualquer meio de condução, a gente vai ter uma vida por trás ali, né? A máquina, ela não se conduz sozinha, né? Então, como é que a gente lida com as regras? É importante a gente colocar, né? Porque quando você traz que a nossa individualidade reflete exatamente quem eu sou e como eu me relaciono diante de tudo aquilo que está em volta, né? Então é muito bacana a gente estar resgatando essa questão, qual é o valor da vida, né? Exato. E como o nosso Código de Trânsito já fala, né, o maior ele é sempre responsável pelo menor. Então, sempre o motorista de caminhão, de ônibus, ele é responsável pelos menores, que são os carros são responsáveis pelos pedestres, pelos ciclistas, pelos motociclistas, né? Então, isso tudo envolvido, né, cada um tendo essa consciência, né, que tem que trabalhar bem no trânsito, tem que ter uma consciência focada na segurança, né? Isso é importante para todo mundo, né? Tanto do pedestre quanto da carreta 9 eixos que a gente fala que é aquela grande graneleira, ou seja, transportando minério, que a gente vê muito por aí hoje em dia. Então tem que ter esse cuidado, tanto lá do pai com a criança atravessando a rua,
né, até o transporte de cargas pesadas, né. Exatamente. E eu fico pensando também que é um assunto que está em alta, vem sendo tratado, que é a empatia. A gente fala um pouco sobre a individualidade, mas também ela tem que ter um bracinho ali na empatia. Como vocês veem que está sendo trabalhada essa empatia no trânsito atualmente? A empatia é a gente se colocar no lugar do outro, né? E como a gente está num tema muito pertinente, que é o resgate do valor à vida, é a gente pensar como é que nós gostaríamos de ser tratados, né? Então, ao dirigir, será que é interessante eu colocar toda a minha carga de agressividade, né, de estresse ali no outro? Então, da mesma forma que eu não gostaria de receber uma fechada, porque isso pode me pegar desprevenida, então eu não vou praticar. Então, eu vou praticar uma conduta, né, uma direção defensiva, ou seja, tanto eu cuido de mim quanto eu cuido do outro. Então, no trânsito, a empatia seria isso, né? A gente utilizar daquilo que a legislação nos educa, né? Então, se a gente vai mudar de faixa, a gente vai sinalizar, a gente vai utilizar ali a linguagem do trânsito, porque quando eu utilizo essa linguagem, eu crio a condição do que está atrás de mim, do pedestre, de todos saberem qual que é a minha intenção. Né? Então, quando eu informo isso, eu estou me colocando e criando a condição ali para que o outro também tenha uma condição de se defender, né? Então, a Isso, empatia é a gente estar ali se colocando no lugar do outro e vai levar as nossas ações no trânsito, né? exato. E é engraçado que a gente passou por uma pandemia, né, essa questão de empatia foi muito forte na pandemia, né, todo mundo fica em casa, né, porque você cuidando de você, você vai cuidar do outro também. E foi muito forte isso, e gozado que a gente não consegue trazer isso depois que a pandemia teve a flexibilidade, que abriu no trânsito, a gente vê que está todo mundo com pressa ainda, né, eu até brinquei outro dia, eu estava dirigindo em São Paulo, eu falei: "Nossa, que saudades da pandemia aqui no trânsito", né, não da doença em si, mas do trânsito, porque era um sossego, todo mundo estava mais calmo, mais concentrado. E hoje, parece que retornou de novo aquela falta de empatia no trânsito, que falta mesmo, né, todo mundo voltou a essa individualidade e a gente precisa, né, pensar da mesma maneira que a gente pensou na pandemia num todo, no trânsito é muito importante a gente pensar num todo também. Sim, e é interessante isso, Higino, porque é como se agora tivéssemos correndo para compensar aquilo que a pandemia nos tirou. E ao invés de nós estarmos, né, numa condição de mais conexão com a vida, a gente está caminhando para mais desconexão, porque o Exato. tempo inteiro nós estamos mais conectados, correndo contra o tempo para compensar. Mas será que a gente está sabendo o que, que a gente está querendo compensar? Né? Então, vale a pena situações de risco que a gente se vê, né, e que a gente observa no trânsito, no dia a dia, porque às vezes a gente vê condições, né, bem que extrapola, né, essa questão do valor humano, de você olhar e falar, poxa, teve uma colisão aqui, mas será que a gente está de fato se interessando? E aí, eu te machuquei, você está bem, a gente está tendo isso? Ou a gente está indo logo lá no valor que a gente acha que perdeu, né? Então, é Exato, uma questão que a gente vai vendo, né, uma condição. Mas apesar que a gente teve também as condições de estresse da pandemia, né? E isso também. vai refletir no trânsito também. Uma coisa que eu percebo que o Eugênio trouxe esse assunto da pandemia é que durante a pandemia a gente ficou muito conectado, muito online. E, pelo menos enquanto eu dirijo, estou vendo muitas pessoas no nível muito alto, mais do que antigamente, mexendo no celular. Parece que as pessoas elas não conseguem desconectar mais. Pós-pandemia, o vício em celular enquanto dirige, isso não é dado estatístico, é minha experiência pessoal. Aumentou muito. E eu não sei se vocês também veem dessa forma. Sim, né? Então, infelizmente, né, essa sensação de que a gente precisa correr contra o tempo, porque a gente cada vez mais tem a sensação de falta de tempo, tem levado a mais comportamentos de risco, né? Não só no trânsito, mas eu vejo enquanto pedestre também. Além do celular, os fones, né? Hoje você vê as pessoas
caminhando em beira aqui, né? A nossa unidade ela é situada na Marginal 040, então a gente pega um trecho da BR e tem pedestres circulando, e você vê pessoas com fone de ouvido, então isso diminui, né, a nossa percepção sobre o Percepção, ambiente. Então, exato. isso faz com que a gente assuma algumas condições de risco, né? Então, independente do local, da condição do papel que a gente está ali, a gente vai vendo que as pessoas estão cada vez mais lutando para não perder tempo. E acaba que a gente, às vezes, perde até a vida, né, em relação a essas situações de risco. Isso. Eu tive uma reunião, inclusive, em Uberaba essa semana, né, e, a respeito do Maio Amarelo, da programação do Maio Amarelo, e eles levantaram essa questão, né, que eles vão fazer blitz educativas, principalmente a respeito do celular, do uso indevido no trânsito, que causa um risco enorme para os motoristas, né, claro que os pedestres também ficam distraídos atravessando rua, vendo, né, o WhatsApp, outras redes sociais, lá Sim. Instagram, né, ficam distraídos com isso, atravessando a rodovia, atravessando ruas, andando, como você disse, distraído, né, do entorno, sendo, né, alvos fáceis para atropelamentos, aí aumentando o índice de atropelamentos, né, e além do celular também eles falam. Travou para mim. Destino. Oi, tá me ouvindo? Agora Sim, sim. agora voltou. Então, e logo depois da pandemia, além do celular, que eles sabem que influencia muito, eles viram também que depois da pandemia, muita gente deixou de usar cinto, né, pelo menos ali naquela região, a polícia ali no entorno ali diz que tem abordado muita gente sem cinto, né, parece que a pessoa perdeu o medo de, né, da segurança, né, depois da pandemia, parece que conseguiu vencer a pandemia, falar: "Me tornei imortal e não tem mais medo de andar sem cinto", né, é uma coisa que a gente vinha, né, sempre falando todo ano e parecia que todo mundo já estava engajado com essa consciência de usar o cinto e depois da pandemia isso aumentou. Sim. E enquanto essas infrações de trânsito, Gino, existe mais algumas mudanças que você viu da pandemia para cá? E a gente falou do uso do celular, falou do uso do fone, falou da falta de uso do cinto. Será que o pessoal estão arriscando mais na hora de dirigir? Aparentemente sim, é o que a gente comentou da pressa, né, parece que tudo hoje está com pressa para recuperar aquele tempo perdido ficando em casa. Então parece que as pessoas realmente, né, eu não sei se isso é mundial, mas a gente percebe nas rodovias aqui no entorno, tudo que o pessoal está um pouco impaciente no trânsito, né, devido a essa pressa, dessa recuperação, né, até com a questão agora do aumento de combustíveis, que gera um aumento de preço, parece que o pessoal precisa trabalhar mais rápido para ganhar o dinheiro mais rápido, né, para conseguir suprir as suas necessidades, então causa um estresse, né, essa Sim. situação. Como você enxerga isso, Sueslene? Que o que pode ser feito, o que pode ser trabalhado para as pessoas entenderem que, com pressa ou não, o objetivo é chegar. Exatamente, né? E aí, dentro disso, a gente tem vários estressores, né? Os que a gente mencionou aqui, o uso de celular, a questão agora dos fones de ouvido, né? As distrações, as questões também pessoais, né? Então, tudo passa por quem eu sou, né? Então, eu sou uma pessoa organizada, isso vai refletir no trânsito. Então, eu vou ter uma conduta preventiva já ao sair de casa. Então, eu vou sair mais cedo, eu vou escolher o melhor trajeto, né? Então, eu estou também agindo preventivamente as condições de estresse que estão fora, né? Então, aquilo que eu não posso controlar, então eu me dou uma margem para que eu tenha tempo, né, de chegar em segurança, né? Mas em contrapartida, a gente vai ter os concorrentes, como o Higino muito bem citou, né, a questão financeira, então a gente precisa correr contra o tempo, e aí me fez remeter à questão do que a gente observa nos nossos eventos aqui no SESC Senat, quando a gente aborda caminhoneiros, eles trazem muito isso, né, na fala deles, no sentido de que, olha, a gente precisa produzir. Se eu não produzo, eu não vou ter dinheiro, né? Então, Exato. eles acabam se colocando numa condição de maior estresse e negligenciando a sua qualidade de vida, a sua saúde, porque eles acabam não se alimentando corretamente, eles acabam não tendo um sono de qualidade, né? Porque eles vivem
uma pressão constante, tanto pela atividade laboral, mas também por essa exigência pessoal de ter que produzir e etc. E todos esses fatores vão conduzir a uma condição maior de estresse, né? Porque se a gente não está bem alimentado, se a gente não está com sono em dia, se a gente não tem uma rotina organizada e planejada, a gente vai ter uma condição, né, de mais respostas ao estresse, né? Então, a irritabilidade aumenta, a questão da atenção, ela acaba sendo prejudicada, porque a gente vai ter uma diminuição dela, então a nossa capacidade de tomada de decisão, ela também vai ser afetada, porque a gente vai estar ali mais imediatista, né? E acaba se colocando aí em mais situações de risco, porque o estresse ele nos prepara, né? Ou para o ataque ou para a fuga. E aí a gente está sempre atacando, e aí a gente precisa estar trazendo essa reflexão, né? O que a gente está de fato tendo que atacar? Porque nós acabamos atacando aquilo que mais importa, que é a vida. Oi, caiu um pouquinho no final, mas tranquilo. Mas é isso mesmo, né? Em contrapartida, né? Com estresse, a gente tem também, quando a pessoa não se alimenta bem, não dorme bem, a gente tem o sono, né? Junto com isso tudo aí, né? Que a pessoa dorme mal, né? Tá ali nervosa, né? Com tudo que está acontecendo, também isso influencia. E isso, a gente sabe que um caminhão, né? Carregado, né? A pessoa em mais condições de saúde, de estresse ali na sua condição, vai afetar o seu entorno, né? E o risco aumenta. Sim. Um tema que eu queria abordar é porque a gente vê todas essas formas, né? A pessoa que dirigiu com sono, a pessoa que às vezes toma algum tipo de medicamento para poder segurar o sono, e existem punições para essas pessoas. Mas uma coisa que foi abordada até na live anterior é que somente a gente só age conforme a lei manda, porque existem as punições. Vocês trabalhando todo esse tempo com transporte e com pessoas envolvidas na rodovia, enxergam que existe outra maneira a não ser punições para tratar as pessoas que fazem algum tipo de infração no trânsito desse tipo, ou seja, não cuidando deles mesmos. Sempre se fala que o Brasil é um país jovem ainda, que tem que aprender, né? Diferente da Europa, que é mais antiga, e é isso mesmo, né? Infelizmente, no Brasil, ainda, né, a fiscalização ela é necessária até uma conscientização, né? Até uma educação ser maior do que essa punição. Então, elas têm que trabalhar junto, tanto a educação quanto a punição. Acho que eles têm que trabalhar junto para essa educação aumentar e a gente ter uma segurança melhor para que não haja tanta punição também. Exatamente, né? Então, acredito nessa questão da educação, né? Então, desde muito cedo, eu acho que é uma falta que nós temos, né? A gente não tem, agora a gente teve aí um ganho que provavelmente vai ser implementado nas escolas, a educação no trânsito, para o trânsito, né? Então, isso é importante, porque diferente de você conhecer a legislação quando você completa 18 anos e começa o seu processo, né, para CNH, você já vem desde criança sabendo, né? Olha, enquanto pedestre eu preciso ter esse cuidado, né? Então, isso faz com que vá se internalizando essa autorresponsabilidade que é tão necessária no trânsito, né? E isso aumenta aí a chance, né, da gente não utilizar tantas punições, né? Porque à medida que a gente pune, a gente vai ter alguém que não age de uma forma consciência, ela age mais por uma questão de evitar a punição. Então, ela tira dela a responsabilidade. É como se, olha, eu faço porque eu não quero receber aquela punição. E a gente precisa fazer porque a gente entende o Entendi. quão benéfico é fazer aquela ação, né? Então eu Exato. estou garantindo a minha vida, eu estou garantindo que eu volte, né, para minha família no final do dia e que outras pessoas que neste contexto de trânsito transitaram ali juntamente comigo também tenham a oportunidade de retornar, né? Então a gente tem esse ganho com a educação no trânsito, né? Exato.
É importante vocês falarem disso. Aqui na Conceber, a gente está trabalhando com o público externo uma campanha que o foco dela é: tem alguém te esperando em casa. Tem alguém te esperando. Então, dirija com cuidado, respeite a sinalização, sentiu sono, pare para descansar, não ingira bebida e dirija. Tudo isso com uma mensagem embaixo: tem alguém te esperando em casa. Então, eu acho que tem que voltar um pouco para o apelo do tem alguém que te ama e está te esperando, e não se cuide, se ame, porque sua vida é valiosa. Eu vejo que as campanhas, e principalmente que a gente está fazendo aqui também, está mais ligada nesse sentido de se valorize porque alguém se importa com a sua vida. E pelo que vocês estão falando, é muito nesse sentido, porque as pessoas elas estão continuando fazendo coisas que vão de encontro com as regras de trânsito, né? Não são infrações, mas pensando só na punição e não em cuidar de si mesmos. É muito importante a gente bater esse bate-papo aqui, porque as pessoas elas precisam se cuidar, elas precisam se preocupar, elas precisam dirigir pensando, não é porque alguém está me esperando, é porque eu preciso me cuidar, eu preciso me amar, eu preciso manter a minha vida. É, Sim, e isso independente do que você vai fazer no trânsito, né? Se você está indo para o trabalho, se você está indo para o seu lazer, né? Aqui, no caso da Consebra, a gente tem, né, uma grande maioria de gente aqui, né, que trabalha na inspeção, que trabalha no guincho leve, no guincho pesado, e a gente sempre conversa com eles, gente, Travou, tem alguém Gi. travou. esperando, Agora tem foi. alguém, foi? Desculpa. Tem alguém te esperando em casa, né? Então a gente tenta sempre conscientizar em todas as conversas com ele, ó, primeiro, cuida da sua segurança. Que você cuidando da sua segurança, você vai cuidar do resto, né? Tranquilo. Sempre Sim. assim. A questão do pertencimento, né? Eu vejo muito como a gente como um complemento, né, do que vocês estão trazendo, porque à medida que eu entendo que primeiro eu pertenço a mim enquanto ser humano, como é que eu vou me relacionar, eu também pertenço, né, a uma relação, seja ela profissional, seja ela familiar, ou É. seja, né, num grupo social a qual eu estou inserido, então eu sei que existe um valor e a gente tem tido uma sociedade que vai na contramão disso, né? Então, o tempo inteiro nós estamos sendo sinalizados de que, olha, nós somos números, então a qualquer momento você pode ser trocado no local que você está. Isso é no casamento, então, né? Não está dando certo aqui, a gente pode ter um novo arranjo aqui, né? Então, não está dando certo aqui num grupo de amizades, a gente vai para outro. Então, quando a gente começa a assumir esse comportamento de esquiva, né, de não refletir sobre as nossas ações, sobre o quanto que eu pertenço. Então, sim, a gente tem aí uma questão de produtividade, mas ainda continuamos humanos, né? E ainda precisamos ter essa necessidade, porque isso é humano, a gente é programado para esse pertencimento, para essa socialização, para esse retorno, né? Para essa Sim. importância. Então, quando eu me sinto ali pertencente, muda completamente a minha forma de me relacionar com o mundo à minha volta, né? Então, eu acho isso muito importante porque traz essa questão do vínculo, né? Do vínculo afetivo, e eu vejo que hoje estão utilizando muito, né? A questão dos filhos dando a mensagem para os pais, né? Então, olha o quanto que a infância precisa ser trabalhada e o quanto que ela é importante, né? Porque já que a gente tem aí tantas punições, já que a gente teve a legislação de trânsito nos educando, e ainda assim, eu, enquanto adulta, não fui capaz de mudar o meu comportamento, então será que eu vindo de um filho meu que eu devo usar o cinto de segurança vai trazer para mim uma reflexão? Então, acho muito importante a gente utilizar desse meio, né, dos Esse nossos meio, próprios vínculos, né? sim. Gente, eu gostei muito do bate-papo. Eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Se vocês tiverem alguma pontuação, é muito bem-vinda. Acho que a gente falou um pouco de tudo relacionado a esse tema, porque é um tema que vai trazer mais emoção, vai trazer mais o lado emotivo, o lado de empatia, para as pessoas repensarem quando elas estiverem saindo de casa, o modo que elas querem dirigir e se o estresse que ela está sentindo ali, ela vai levar para o trânsito. E eu gostaria de saber se vocês querem encerrar com alguma pontuação, se vocês querem deixar alguma mensagem para o pessoal que vai ouvir a gente.
Eu quero, em nome do SESC Senat, agradecer, né, mais um ano de estarmos aqui juntos nessa parceria, né? Eu sou da unidade de Lusiânia, então estou aqui a 60 quilômetros de Brasília. E fazer um pedido para que vocês nos sigam, né, nas redes sociais. Então, nosso Instagram é SESC Senat Lusiânia. E o Facebook é SESC Senat Lusiânia também. Se vocês puderem nos seguir, será um imenso prazer conhecer, né, o que a gente tem desenvolvido por aqui que complementa o trabalho de vocês aí, né? Eu agradeço a Cislene, né, o SESC Senat sempre foi parceiro em várias campanhas que a gente faz, né, durante o ano todo, mesmo com a pandemia, eu trabalhava muito aqui na 262, eu tinha uma parceria muito boa lá em Divinópolis, com o pessoal de lá, né, é muito importante o trabalho que vocês fazem, é muito valoroso, né, e eu queria agradecer mesmo e dizer que a gente está à disposição também aqui, né, para qualquer coisa, qualquer apoio. A gente vai ter uma parceria agora na Semana da Saúde aí, né, na região de Itumbiara, junto com o SESC Senat de lá, né, então é sempre forte, né, esse vínculo que a gente tem e o que a gente pode transmitir para os nossos usuários, né, aqui também no podcast também para os nossos colaboradores, para que eles tenham essa consciência, essa empatia no trânsito, não só no trânsito, na vida, né, sempre, né, olhar para o outro e, né, se ver nessa pessoa para ele não desejar o mal para aquela pessoa que ele não quisesse para ele, né. Então, em tudo na vida a gente tem que ter esse vínculo, essa parceria, né, e essa força de vontade para querer mudar sempre para melhor. Sim. Gente, eu agradeço demais a parceria de vocês. Agradeço estarem aqui contribuindo com esse bate-papo. E até a próxima. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.